No alvorecer da guerra de Troia, um juramento antigo chama heróis de todas as terras à beira do mar Egeu. Paris, príncipe de Troia, foge com Helena, a mais bela das mortais, lançando uma sombra de conflito sobre os reinos. Agamenon, rei dos reis, convoca os guerreiros mais nobres. Aquiles, de força incomparável. Ulisses, de astúcia sem igual. 10 anos de batalha e sacrifícios cercam as muralhas de Troia, onde a honra e o destino colidem. No campo de batalha, deuses imortais entrelaçam seus destinos, enquanto o destino de Troia se escreve com sangue e glória ecoando pelas eras. Quer então entender como você pode colocar em média res dentro das suas narrativas? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos trazendo mais uma técnica literária aqui para vocês. Uma técnica que eu gosto bastante, ela se chama in media res. In media res, do latim, que significa meio que no meio das coisas, coisas que já estão acontecendo. Quando a gente fala sobre in media res, basicamente é você apresentar uma história, começar ela logo de começo, primeira página, já está acontecendo alguma coisa sem ter a apresentação de algo, o bem comum, jornada do herói e diversas outras técnicas de fluxo narrativo. Aqui você já começa logo de cara, já começa fazendo diversos. Então vou trazer para vocês algumas características de como você pode identificar o media res, como ele é caracterizado de uma forma geral, e também colocar algumas práticas aí para vocês de como você pode colocar isso na sua história. A primeira característica do In Media Res é esse início dramático, esse começo inesperado. Você não apresenta personagem, você não apresenta conflito, você não apresenta background, você não apresenta cenário, você apresenta a ação. Obviamente, pode ser com um diálogo, pode ser com alguma cena especificamente, mas o primeiro ponto da sua história é você já apresentar aquilo que está acontecendo. Já está dentro de uma batalha, já está correndo de um malfeitor, já está subindo uma montanha, já está invadindo um castelo. Não importa, o importante é que já se comece alguma coisa já dinâmico, com o objetivo de já trigar diversos gatilhos como curiosidade, antecipação, dependendo da autoridade, diversos outros elementos que você pode fazer quando você inicia algo mais dramático, algo mais iniciado abrupto. O legal de você começar logo com essa meio que essa linha mais direta é que você não perde tempo com detalhes que não necessariamente são importantes. Normalmente, quando a gente fala sobre escritores iniciantes, ou algumas pessoas que são muito entusiastas da sua própria história e principalmente do seu universo, é você querer começar com aquilo que é mais comum, trazendo elementos que vão subindo gradualmente, coisas que vão fazer dentro das curvas aristotélicas, seja baixo para cima ou de cima para baixo. Só que o interessante aqui do In Media Res é você já gerar uma antecipação da ação com alguma problemática. Essa problemática pode estar diretamente ligado ao início do personagem, ao arco dele, ao desenvolvimento pós. Você pode fazer que esse acontecimento é a prévia daquilo que você vai apresentar. Esse acontecimento pode ser a apresentação do personagem, onde você já o caracteriza. Isso pode ser também uma apresentação do antagonista, que você já caracteriza. Isso pode ser um flashback que vai acompanhar o personagem no decorrer das coisas. Tem diversas funções que você pode dar para o Media Res, só que o interessante dessa caracterização é você já começar a escrita fazendo o acontecimento abrupto, para que isso seja um desenvolvimento bem mais rápido. O próximo elemento que você percebe é a pessoa que está utilizando dessa técnica é a exposição gradual. Como o acontecimento já está em andamento, já está acontecendo, a exposição das outras informações vem aos pouquinhos. Seria basicamente o seguinte: você já apresenta a ação e aos poucos você vai falando que enquanto ele corre, ele vai balançando a sua espada, com isso você já apresenta que pode ser algo medieval ou alguma coisa relacionada.
Com ao correr, você já mostra que na verdade ele é um quadrúpede ou ele está cavalgando alguém ou alguma coisa. Então, o legal dessa exposição é que você vai controlando as informações que o leitor está tendo de acordo com a apresentação daquilo que você vai fazendo. Isso gera uma apropriação muito interessante, porque você tendo esse controle do nível de caracterização e apresentação do cenário, da plot, do personagem, você vai segurando o seu leitor página por página, porque como ele já está envolto dentro dessa ambientação histórica, já está dentro da trama, porque a coisa já está acontecendo sem falar qualquer coisa, você já percebe que isso vai gerando uma ansiedade na pessoa para querer saber mais, porque enquanto o personagem corre, poucas informações são trazidas. Talvez algum pensamento, talvez algum barulho, alguma visão, algum tato, dependendo se ele esbarra com alguém, alguma coisa, ou o ambiente que seja. Mas essa falta de informação rápida gera uma ansiedade, fazendo com que a pessoa queira saber o mais rápido possível, fortalecendo o seu gatilho da antecipação de uma forma estupenda. Então o legal é que juntamente com o movimento, você gera essa ideia de construção e continuidade, onde um texto vai para o próximo parágrafo, que vai para o próximo, que vai para o próximo, que você já cria o gatilho na última página para que você vire ela para ir para a próxima. Então o legal disso é que você gera essa força de apresentação e vai mostrando aos pouquinhos. E o legal de como você novamente vai controlando as informações que vão sendo passadas, você pode ir jogando para o caminho que você quer. Jogando os foreshadowings, jogando os cliffhanger, jogando os red herrings, caso seja uma investigação, ou caso você queira fazer uma mentirinha, você pode ir criando as ambientações aos poucos, você já pode, dependendo do PDV, do ponto de vista do personagem, ir colocando algumas informações do personagem, do antagonista, do coadjuvante ou de qualquer outro elemento. O controle de informação é o mais importante do Media Res. É você colocar em doses homeopáticas, obviamente com senso de graduação, continuidade e acumulação, para que isso forme um sentimento gostoso e ao ponto que der aquela respirada, você volta. Você faz um flashback para mostrar o que aconteceu antes, você faz uma conversa para dizer o motivo daquilo, você vai apresentando a coisa ou simplesmente ignora. Simplesmente você coloca essa movimentação de história, essa fluidez para frente, como forma de empurrar o personagem para frente. Porque, ele sai de casa, aí ele esbarra com o guarda, aí ele rouba não sei o que. Não, já começa com ele fugindo do guarda e a pessoa gritando, não sabe quem é, o porquê, ou motivação, qualquer coisa, mas essa motivação vai sendo construída aos poucos, dependendo da situação. E você pode ir colocando problemática em cima de problemática sem apresentar qualquer tipo de motivação, simplesmente vai colocando problemas em cima de problemas, como aparece na Ilíada, Odisseia, algo que a gente começou no começo desse vídeo com essa introdução, e assim você vai colocando e aos pouquinhos você vai mostrando qual é a ideia que ele vai fazendo aqui. Aí o Ulisses aqui, aí o Odisseu ali, aí o Aquiles lá, aí o Agamenon aqui, aí o Paris lá. Então você vai apresentando os personagens de acordo com a sua necessidade a partir da concretização dos movimentos que o personagem que você está colocando com o PDV vai desenvolvendo. E, obviamente, a nossa terceira característica é o engajamento imediato. Porque como o personagem já está acontecendo, já está tendo a ação, você não dá tempo de dizer gostei ou não gostei. Você não conhece o personagem direito, você é como se tivesse acordado no meio de um apocalipse zumbi, correndo e você não sabe o que aconteceu, quem são essas pessoas, do que elas estão fugindo necessariamente, mas você está fugindo também. Você está correndo junto, está desesperado, você não sabe e depois você vai perguntar. Então você já está engajado na história, você já está engajado com o personagem, sem mesmo saber quem é ele. Você pode estar acompanhando o personagem que você está vendo, que está acontecendo e fazendo aquele outro. E na verdade ele é vilão. Mas pelo fato de estar um acúmulo de informações e a pouco que vem correndo, e quando você precisa de mais, elas não vêm, e você fica naquilo, então você já está engajado na história.
O legal, então, quando a gente caracteriza o Media Res, basicamente são aquelas histórias que acontecem no movimento, depende muito da interpretação nossa como leitor para identificar as informações, porque elas vão sendo jogadas de formas homeopáticas, e com isso você vai vendo que as coisas que vão acontecendo vão vir bem mais para frente. Às vezes, tem alguns casos que você só descobre o nome do personagem no capítulo 2. Porque às vezes ele está sozinho, está acontecendo, e ele não vai parar e dizer: ah, eu, Rafael. Não. Ninguém para e se chama na terceira pessoa. Caso você queira fazer isso com uma forma de apresentação do personagem ou alguma característica específica, beleza. Mas eu já vi histórias onde você descobre o nome do personagem no segundo capítulo. Eu já vi histórias que tem um conto, acho que tem umas 13, 14 páginas esse continho, e eu não faço a menor ideia de qual seja o personagem, porque já começa ele no meio de uma investigação, já começa ele sendo interrogado, não sei quem é, não sei porquê, não sei o que aconteceu, mas vai apresentando poucas informações e no final da história eu não sei nem qual é o nome do personagem principal. Eu também nem sei dizer se ele é antagonista ou protagonista, acredito que seja protagonista porque ele não é necessariamente vilão. Então é interessante como você percebe que esses movimentos vão acontecendo e essas características vão trazendo dentro dessa premissa a ideia de desenvolver esse Media Res. Então vocês podem estar se perguntando quais são meio que as vantagens palpáveis. Apesar de que as caracterizações desse gatilho, ele já seria uma incrível motivação para você utilizar dessa técnica. Mas o que passa na cabeça do leitor, o que passa na cabeça da pessoa que está consumindo a história e o que você pode gerar? Vou dar um exemplo. Primeiramente vou trazer aqui um trechinho de algo que está acontecendo. Os tiros ecoaram pelas paredes estreitas do beco. Sarah se abaixou atrás de uma lixeira tentando recuperar o fôlego. Como cheguei aqui, ela pensou, enquanto ouvia os passos dos perseguidores se aproximando. Então, nesse caso, você já percebe que já tem o nome Sarah, eu já quis apresentar ela, o personagem, mas eu poderia estar simplesmente e ela pensou. Onde o personagem simplesmente, a gente não sabe se é um homem ou uma mulher, dependendo apenas de identificação a partir dos adjetivos que eu estou colocando, mas até então não sabemos o nome, não sabemos a idade, não sabemos por que ela está ali, nem mesmo ela sabe por que ela está ali, e com isso você já fica aquela coisa perguntando por quê, quando, como, onde. O legal disso é que você já gera um gatilho de curiosidade simplesmente pela existência da frase. Então, uma das vantagens, obviamente, é a curiosidade. A curiosidade é uma coisa que move o ser humano. Quando a gente fala sobre aventura, quando a gente fala sobre ficção científica, a curiosidade é uma força motriz. O medo também é uma força motriz. Apesar de que quando a gente fala de personagens, o medo pode gerar um breque, mas esse medo pode gerar ação, pode gerar reação. E como curiosidade, ele é um elemento motriz, quando você, leitor, tem curiosidade, você vai atrás, você vira a página, você desbanca tempo, energia, força e vontade. E é isso que o escritor quer para a sua história, que as pessoas sintam a vontade de querer virar a página, de querer conhecer mais o personagem, de querer saber o que acontece no final, de querer saber onde acontece a história. Então, esse elemento de curiosidade, onde você põe no personagem, põe no leitor a vontade de querer saber o que é, juntamente com essa coesão, você cria. E o legal de que como a Sarah não sabe onde ela está e ela vai ter as informações junto com o leitor, você ainda cria um vínculo emocional entre o personagem e o leitor, porque como a Sarah é aquela pessoa que nós vamos seguir, criar um laço emocional com ela é o mais importante. Então, uma das vantagens que eu vejo que é uma das mais fortes é o fato de você engatilhar a curiosidade já engatando na plot e no personagem. Uma outra coisa importante quando a gente fala sobre as vantagens do Media Res é que, principalmente hoje, nesse mundo TikTok, nesse mundo da dopamina rápida, a captura de atenção é algo muito importante. Eu tenho um canal com o Matheus, a primeira página, onde a gente tem um canal inteiro exclusivamente para falar sobre a primeira página de obras, de clássicos, de algo mais moderno, porque hoje você percebe que o foco e a atenção estão cada vez menores.
Normalmente o ser humano consegue se manter o foco do momento de uns 15 minutos, estourando o máximo uma meia hora. Isso numa média, obviamente, né? Tem pessoas que conseguem se manter focado muito mais, tem pessoas que não conseguem focar nem um minuto, e eu digo um minuto literal. Então, o interessante de você já começar com essa ação é você gerar um sentimento de urgência, gerando essa vontade de algo imediato. É você já dar a dopamina para o seu leitor logo de cara. É trazer aquele elemento de urgência, de necessidade, de foco, porque ela já está correndo, ela já está sumindo, ela já começou a história se abaixando porque tem pessoas que estão se aproximando e ela não faz a menor ideia de por que ela está ali. Às vezes ela nem sabe nem o que é ali. Então o legal de você começar na ação, começar já no Média Res, já começar com coisas acontecendo, te força a criar esse sentimento de urgência, seja ele pelo medo, pela curiosidade, pela instigação, pela necessidade de algo X ou Y. E esses sentimentos mitigatórios, juntamente com a sua curiosidade, geram um foco que você já dá logo na primeira página. No caso aqui, na primeira frase. Criando esse sentimento de caramba, quem é ela? Por quê? É isso, aquele outro. Eu preciso saber mais. Muitas vezes as histórias começam lentas e vão engajando. No Média Res é interessante porque já começa engajado. O difícil é você manter-se engajado durante toda a história, no caso com a mesma força que começa, mas como todo bom escritor, você vai desenvolvendo outras técnicas, porque o In Media Res, ela é uma técnica para começo de capítulo ou começo de história. O meio e o final são outros 500 que você vai desenvolvendo. Então o legal é que você vai percebendo esse desenvolvimento, vai produzindo essa mitigação juntamente com essa curiosidade, com essa urgência, com essa recompensa, com esse foco mais pontual, porque assim você vai conseguindo gerar essa atenção e você pode criar esse Média Res sempre no começo de capítulo. É um pouco mais complicado porque você precisa criar ações logo de cara, porém você pode fazer essa mescla de parado em movimento, gerando uma perspectiva e, obviamente, uma necessidade. Com isso, um outro elemento, e acredito que seja um dos mais importantes, é o dinamismo e o ritmo. Uma coisa que é muito difícil dentro da construção literária é você criar um ritmo e um dinamismo juntamente com a sua voz. Quando a gente fala sobre voz, é a maneira como você escreve, é o como você apresenta a história. Apesar de ter escritores e escritoras que conseguem modular essa voz dentro das suas narrativas, você percebe que existe algo dentro das histórias de uma maneira geral que identificam aquele escritor. No caso, um desenvolvimento de personagem mais específico, um carinho por diálogos, um começo inusitado, punches inesperados, quedas às vezes de plot, mortes de personagens, diversos pontos de vista, mescla de tempos onde passado, presente e futuro se mesclam tudo junto. Então, a voz do leitor é algo muito importante para demonstrar aquilo que você quer contar. E quando você utiliza do Média Res, você já começa com esse dinamismo, esse ritmo mais acelerado. E o legal é que, gerando esse start inicial, essa força motriz inicial, você gera um movimento muito mais gostoso de desenvolvimento e criatividade. O legal disso é que você gera esse impacto. O complicado, como eu já disse no outro tópico, é que se você começa lá em cima, todas as quedas são mais fortes. Então, se você não se preparar depois de um Média Res, uma queda muito intensificada, com um propósito, um objetivo interessante, aquilo que vai ser uma queda muito mais brusca. Então você tem que utilizar o Média Res pensando que quando eu der uma parada, quando esse dinamismo cair, pelo fato de ter começado lá em cima, a sensação de queda vai ser muito maior. Então utilize dessa percepção que o leitor já vai ter com essa forma de construir. Se você falar, não, depois de acontecer tudo isso, ele só vai parar e ficar na casa dele, puta que merda. Mas quando chegar na casa dele, ele vê que a esposa foi morta, você fala, caramba, o momento que ele para o dinamismo, tem uma queda muito mais intensa. Ou no caso, quando ele chega depois de tudo na casa dele, a esposa dele está normal, só que ele olha e no caso tem um buraco no tronco dele, perto do baço,
que se ele não for urgentemente para o hospital, ele morre. Então você cria uma força muito maior de, após tudo isso, vai ter todo um início de conflito com ele no hospital e tudo mais, papapá. Então o legal aqui é que quando você cria esse ritmo mais acelerado, as suas quedas são mais acentuadas. E essas quedas acentuadas giram um movimento mais forte. Algumas pessoas, de uma forma geral, preferem fazer os arcos narrativos baixo, ápice e cai. Ou no caso, sobe, cai, desce, fundo, sobe, cai, desce, fundo. Aqui no Media Res é você já começar a história não no neutro, em cima. E quando cair, cai com mais força. E quando levanta, levanta com mais intensidade, porque as coisas já vão acontecendo nesse ritmo. E algumas histórias, iniciando em média res, podem ser simplesmente uma linha reta, intensa, até que cai com muita força. Seja ele perpendicular, basicamente, né, numa fossa gigantesca, ou pode ir caindo, fazendo um arco exclusivamente de derrota, no caso de fracasso, de poço, sem ter ascensão nenhuma. Onde vai acumulando tristezas, acumulando os problemas, acumulando obstáculos, até que o punch da história não é um final feliz. Às vezes é interessante fazer esse tipo de coisa para, por exemplo, mostrar o background do seu vilão. Ou no caso, um antagonista mais maligno, onde existe o arco de queda dele, simplesmente começando no média res até chegar no final do fundo do poço. Ou você pode simplesmente mostrar o quão cabuloso e foda é o teu herói, onde começa o média res e a história inteira é só descida, é só fracasso, e o punch é mostrar toda essa evolução espiritual, essa evolução moral que ele tem com tudo isso. Seja por um, seja por outro, pelo fato de você ir apresentando todo esse acúmulo, esse dinamismo, essas recompensas muito fortes, você gera muito mais respostas positivas, mesmo que o personagem seja um personagem odiável, mais respostas positivas, porque escritores têm que lembrar que os personagens malvadinhos também são bons. As pessoas gostam de odiar os vilões. Tem gente que quer ver o circo pegar fogo. Tem gente que gosta de, né, os personagens mais cinzas. Então, de forma geral, você mostrar esse movimento, criando essa aproximação, é bem legal. Porque no caso, essa Sarah, por exemplo, pode ser uma vilanesca. No caso, uma cientista louca que decepa cabeças e violenta pessoas. Mas pelo fato de ela estar se perguntando e essa dúvida, essa fragilidade que gera esse movimento, você cria essa aproximação e depois no final você descobre que na verdade não é nada disso. Então pessoal, esse aqui foi o Imedia Res, trazer algumas características aí para vocês. Vou deixar aqui na tela alguns exemplos de histórias que são muito comuns que você pode encontrar o Imedia Res, como por exemplo na Ilíada, na Odisseia, Hamlet, Coração das Trevas. Então você percebe que tem diversas histórias que podem ser contadas e iniciam-se dentro de um Imedia Res. Obviamente alguns mais intensos, como por exemplo a Ilíada e a Odisseia, onde já começa acontecendo a Guerra de Troia, e depois você vai descobrindo por que aconteceu. Mas também pode ser algo mais, por exemplo, como Hamlet, que a ação que inicia não é tão intensa, mas você percebe que vai se desenvolvendo um pouco aqui, um pouco ali, e isso vai dependendo do nível de classicismo, intensidade, vontade, gênero e necessidade. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!